Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa HQ incrível, que aqui foi sugestão indicação, né, do Bill Gates, aquele carinha lá da Microsoft. Eu até fiz um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo e nos cards aqui em cima, que o Bill Gates indica 10 livros assim que foram os mais as 10 mais tops da vida dele. Então vou deixar aqui embaixo e também nos cards aqui em cima para vocês conferirem. Eu mostrei lá todos os 10 livros e eu pretendo ler alguns. Então vamos lá. Aqui conta a história da Thi Bui. A Thi Bui, ela, eu não sei nem se pronuncia assim, né? Mas ela é uma vietnamita que veio junto com a família para os Estados Unidos. Foi um sufoco muito grande e passaram vários perrengues, gente, muito perrengue. Para fugir da guerra, né? Fugir da fome, procurar também novas perspectivas. A família dela queria fazer algo diferente para os filhos, né? Deixar um legado. E eu achei isso muito interessante, que tem tudo a ver com o título, que no final aí vocês vão entender tudinho. Aqui, logo no início da HQ, a gente se depara logo com a cena de um parto, que é o parto do que ela estava em trabalho de parto na maternidade, a autora, e aí começou a passar todo esse flashback na cabeça dela, tudo que ela passou, tudo que os pais passaram para dar do bom e do melhor para ela e os irmãos, né? Então foi daí que surgiu essa toda a ideia, ela começa a voltar no passado e começa toda essa ideia de construir uma biografia em formato de HQ, né, nessa graphic novel. E eu achei muito incrível a forma que ela expôs. Foi dias muito cruéis, momentos muito cruéis, mas ela trouxe uma leveza que quebrou um pouco esse horror que foi toda aquela guerra, porque se passou, aqui tem um pano de fundo, a guerra do Vietnã, mas aí também tem a Segunda Guerra Mundial, porque ela volta muito ao passado, porque ela começa a contar a história dos pais dela. É que ela começa a contar a história do pai especificamente, que ele sofreu muito mesmo, sobretudo durante a Segunda Guerra teve muita fome ali na Ásia. Também teve a guerra, sempre estava em conflito, né, o Vietnã, porque ele pertencia aos franceses e também tinha outra parte que era comunista e tinha outra parte que era meio capitalista e tinha os americanos, os franceses, era uma guerra sempre ali acontecendo. Só que com isso, quem sofre é simplesmente a população. Guerra sempre é assim. Quem sofre não são os interessados maiores, mas sim a população que reside ali, né? Então o pai dela sofreu muito, foi espancado pelo pai, ele, né, pelo avô dela, que era um cara muito cruel, expulsou a mãe de casa, foi terrível, gente, terrível. Não vou contar esses detalhes porque vai ser spoiler. Mas foi terrível a vida do pai dela, ele cresceu praticamente sozinho. O que ajudou aí mesmo foi os avós dele. Mas a leveza que ela traz nisso é muito interessante, mas eu me deparei que eu pensava que era uma HQ muito simplesinha e tal, mas eu tive uma surpresa muito grande quando eu comecei a perceber o quão cruel foi esses ditadores, essa guerra toda que aconteceu por lá. A fome também, eu desconhecia totalmente a história do Vietnã, tanto que se vocês tiverem dicas de livro que falem sobre guerra do Vietnã, aqueles conflitos, indica aqui embaixo que eu quero pesquisar e ler mais sobre esse tema, que é muito interessante. Mas uma coisa bem interessante nisso é que o pai dela sempre foi um batalhador, nunca desistiu, sobretudo dos estudos. Ele é um cara que sempre buscou conhecimento e para ter uma vida melhor, né? Sempre buscou isso. E sempre se afastando do pai, porque o pai era muito cruel. Ele cresceu só, né? Ele podemos dizer que ele foi adulto muito mais cedo. Ele teve essa necessidade, né? E então, depois de toda essa história que ela conta do pai, ela conta agora o lado da mãe. A mãe dela já tinha uma família um pouco mais estruturada, era de classe média, porém com a guerra tudo acabou, né? E eles sofreram muito mesmo, tiveram uma mudança drástica na vida
deles, né? Mas a mãe também sempre buscou, ela era assim, genial, né? Sempre buscou os estudos, a mudança de vida. E eles se formaram, tanto o pai quanto a mãe se formaram, eram professores, fizeram os cursos lá, obrigatório, e inclusive ele usaria esse curso, essa prova que ele fez para ser professor, para fugir da guerra, porque ele não queria ser soldado lá e enfrentar todo aquele horror, né? Então eles se conheceram lá nesses trabalhos, né? E daí se apaixonaram, tiveram as meninas e o menino, e eles queriam dar algo diferente para os filhos, mas era impossível ali no país, no Vietnã, estava sofrendo, as famílias estavam sofrendo muita fome, guerra, as escolas ali sendo fechadas. E eles tomaram essa iniciativa de ir para os Estados Unidos, mas essa ida foi extremamente cruel, muito cruel. Porque passaram por muita coisa. Ela estava grávida, a mãe dela estava grávida, então foi muito cruel, gente. Vocês precisam ler essa HQ. É uma HQ extremamente emocionante. E para vocês verem qual o poder, né? Assim, como os pais ele batalha para um futuro melhor para os filhos. E não foi diferente aqui o que aconteceu com os pais da Tibur, que batalharam ali para conseguir algo diferente. Então, ali era o que eles poderiam melhor, o melhor que eles poderiam fazer para eles, né, para os filhos. E aqui é essa história que nos arremata ali, nos soca também, nos bate contra a todos aqueles horrores ali, eu ver o quanto dificuldade que foi, mas eles conseguiram superar. Não já me questionaram, essa história é meio um American Dream. Não, de forma alguma. Eles não tinham o sonho de ir para os Estados Unidos. Apareceu essa oportunidade. Então, não é algo fantasioso, endeusando os Estados Unidos, porque isso aqui foi dica do Bill Gates, que é um norte-americano, não sei o que. Não, gente, não, de forma alguma. É a história da autora, ela passa esses horrores todos que aconteceu durante a guerra do Vietnã, o horror também que aconteceu com a família dela, a fome. Deve ser muito terrível passar fome, gente. Muito terrível, muito terrível. E aqui eles passaram fome, ficaram muito doentes. E você fugir ali, ter que abandonar sua pátria para que você possa ter um pouco de dignidade na vida, né? É algo muito duro você abandonar seu país para que possa conseguir algo melhor, fugir daquilo tudo, né? É terrível, 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 terrível. E aqui ela conta todos esses aspectos, tem esse pano de fundo aí bem cruel, mas ela tenta quebrar um pouco esse horror que foi. Gente, além deles passarem pelo todo o perrengue que passaram para chegar até os Estados Unidos, também lá na guerra, tem esse panorama todo, esse conflito todo, passaram por essas provas todas, né? Eles ainda tiveram que passar por uma coisa muito pior, que doeu muito neles. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, lá estava esse negócio que os Estados Unidos estavam em guerra também, né, com outros países. Eles sofreram muito preconceito por eles serem vietnamitas com aparências chinesas, essas coisas. É tanto que tinha uns aqui que ele falava: volta para sua terra, chineses, não sei o que. E isso doeu muito. Então a autora, além dessa história toda do país do país dela, o Vietnã, da família dela, ela também conta esse outro lado dos Estados Unidos, que teve pessoas ali que quando eles chegaram foram muito preconceituosas. Teve pessoas que ajudaram eles, mas muitos ali foram preconceituosos, eles foram agredidos. Gente, é surreal essa graphic novel. E eu super indico, é uma HQ assim, fantástica. O traço, ele é muito lindo. Vocês podem perceber que há muita emoção nessas imagens, nesses desenhos da autora. É algo assim muito emocionante. Os diálogos também, os diálogos dos personagens aqui são diálogos muito fortes.
É algo muito emocionante, o medo constante de ser alvejado ali pelo governo, né, que eles eram espionados constantemente, o medo de morrer de fome, o medo de perder os filhos, enfim, tudo isso permeava a vida dessa família. Gente, muito cruel, muito cruel. Eles passaram por muita coisa. Eu achei assim extremamente emocionante do início ao fim. Eu não conseguia parar de ler essa HQ. É uma HQ maravilhosa, linda, linda, linda. Os traços são incríveis, incríveis. Os detalhes que ela coloca aqui é algo muito emocionante. Enfim, gente, eu super indico, essa é a minha dica, assim, eu acho que é obrigatório você ler essa graphic novel, e enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou já dá aquele joinha, e se não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já leu essa HQ e o que achou, tá? Porque é fantástico, além de você conhecer a história da família dela, você vai mergulhar aí em uma história assim, de uma forma um pouco parcial, né? Mas eu conheci um pouco sobre essa realidade dessas famílias durante a Guerra do Vietnã. É muito chocante. E é isso. Até mais. Tchau.